retornamos com o Ver Mais. Agora o assunto é bem importante, a saúde da família. Dormir é muito bom e também é muito importante para a saúde. As crianças precisam de um bom sono para recarregar as energias. E já está aqui ao meu lado o Dr. Juarez, que vai falar sobre esse assunto um pouquinho com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Qual que é a importância do sono para as crianças, Para as doutor? crianças, então, não só para as crianças, mas para os adultos, a gente sabe que no momento do sono é uma coisa mágica, é uma coisa muito importante, porque o ser humano, Bruna, ele vive enquanto dorme e nós morremos enquanto estamos acordados. Quando eu falo morremos, é que nós nos desgastamos. Por isso que vem popularmente, temos que carregar as baterias. Então é muito importante que os papais fiquem antenados e prestem atenção na questão da qualidade do tempo do sono das crianças, porque é durante esse momento em que eles vão estar crescendo. E justamente, inclusive, se recuperando vitalmente, com a vitalidade de processos, adoecimentos que durante o dia isso possa estar entrando em contato com eles. Agora, existe uma medida aí, quantas horas que a criança tem que dormir, contando as sonecas durante o dia e mais à noite, doutor? Existe. A gente nota, né, percebendo de crianças até os vozinhos, a gente nota como, à medida que vai passando o tempo, vai tendo mudanças no padrão e nos tempos de sono de cada um. Como uma criança, por exemplo, recém-nascido, um bebê nasce e ele está precisando crescer e se multiplicar e crescer mesmo, ele vai precisar de mais sono do que uma pessoa jovem, um adulto, por exemplo. Então a gente nota que nos extremos de vida, onde está faltando a vitalidade, a gente começa a morrer na época em que a gente começa a ficar bem velhinho, e justamente quando a gente nasce, Bruna, que mais horas de sono são requeridas. E aí a gente sabe que dependendo de 0 a 2 anos, você tem um padrão de 18 a 20 horas até de sono. Tu vê que um recém-nascido ele chega a dormir 20 horas por dia. Ele acorda só para mamar e volta a dormir. Quer dizer, olha como ele precisa desse repouso da consciência para poder crescer bem e se nutrir. E aí, à medida que vai crescendo, a gente vai tendo ainda as sonequinhas de tarde. Você pega um bebê, uma criança de 2 anos, um lactente de 2 até 4, ainda pode ter algumas sonequinhas nesse período da tarde para equilibrar as 10, 8 horas de sono que começa a ter de noite. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai teoricamente reduzindo esse sono, o que não deveria acontecer, porque é durante o sono que a gente nos fortalece, a gente cresce, na verdade, e nos mantém vivo e, inclusive, cresce, tem essa questão do hormônio de crescimento presente na hora do sono. Por isso, um horário muito importante para as nossas crianças. Agora, tem uma idade que as crianças já não querem mais dormir à tarde, né? Era tão bom a mãe poder contar com aquele soninho, ou o professor, a professora, né, para pôr as coisas em ordem. Tem uma idade que eles não querem mais. Até que idade que dá para dormir? Chega ali aos 2 anos e meio, 3 anos de idade, eles já começam a perder essa necessidade da soneca de tarde. Mas, claro, se ela não está tendo noites boas de sono, a criança, às vezes, no meio da tarde, vai entrar num estado de necessidade desse sono, né? Então, a partir dos 3 anos, a gente já nota que não é preciso. E a gente nota que, à medida que envelhece também, os vozinhos e as vozinhas também acabam aproveitando uma sesta, sempre depois da refeição. Você nota que o vozinho, quando ele está encostado, sempre ele diz assim, às vezes eles têm distúrbios de sono durante a noite, né? Onde acordam muito e tudo. Mas durante o dia, você nota, eles encostam num cantinho, quando pode, eles estão tirando um cochilo. Agora, durante a noite, quando é bebê, dorme e acorda, dorme e acorda. Em que momento que a criança já consegue dormir a noite toda? Então, é interessante porque, assim, a partir dos 6 meses é um padrão em que o bebê deve dormir a noite toda. Mas tem crianças que com 4 meses já conseguem fazer isso. Vai depender do tipo de alimentação, vai depender da saúde da criança e, muito importante, a gente quando fala de sono, a gente tem que lembrar que existem doenças, Bruna, que atrapalham o sono, né? A gente vai estar falando de insônia ou de questões assim. E existem doenças que mantêm a criança acordada ou que impedem que essa criança vá dormir, por exemplo, como o refluxo gastroesofágico. Hoje muito comum e a gente nota distúrbios de sono relacionados a essa azia, esse mal-estar que a criança às vezes sente. Agora a gente tem uma pergunta. Olha, Ana Paula, do bairro Cordeiros, de Itajaí, tem um recém-nascido de 14 dias. Ela quer saber a quantidade exata de horas que ele precisa dormir e se passar da hora de amamentar, se ela precisa acordar o bebê ou ela pode esperar. Interessante. 14 dias 14 dias, então. Recém-nascido mesmo. Esse bebê que a gente falou, ele pode dormir, vai precisar dormir em torno de 20 horas. Tu vê que ele vai acordar, mamar os 20 minutinhos ali e voltar a dormir. Então, o normal é que tenha esse padrão. Num bebê pequenininho que está no seio, a gente sabe que nesse primeiro mês é interessante que ele não passe mais de 4 horas sem
mamar. Por quê? Porque vai ter alterações no sangue, de açúcar e algumas questões que podem atrapalhar o desenvolvimento dele. Então, não passar de 3, 4 horas à noite. E nesse primeiro mês, infelizmente, mamães têm que arregaçar a manga, né, e lavar bem o rosto, porque vai ser noites que vai ter que acordar 1, 2, às vezes 3. E é muito interessante também, Bruno, uma coisa que é muito comum, que eu não sei se ela está vivendo isso, é a troca, né, da dia pela noite. O neném, quando nasce na barriga, ele não tem essa noção de dia e noite. Inclusive, é muito comum essa inversão. Então, existem técnicas que os pediatras vão estar indicando e passando para que aconteça essa inversão e entre no ritmo normal, né, humano, assim, adulto. Tá vendo, Ana Paula? Mais de 3 horas, acorda o preguiçoso que tem que mamar. Acorda o preguiçoso, tem que mamar. Olha, a Terezinha de Itajaí, a filha de 1 ano e 3 meses, acorda muito de madrugada, não dorme direito, se mexe muito, chora, tem um sono agitado, né? O que fazer, doutor? Muito comum, então, esses quadros de instabilidade do sono, onde não chega a ser uma insônia, mas são distúrbios do sono. E, como eu te falei, a gente precisa primeiro, numa avaliação com o pediatra, Bruna, e como é que é o nome dela? A Cíntia? Não, a Cíntia é a próxima pergunta, a gente já tinha uma. Então, a mamãe, é muito importante que avalie para ver se não há algum problema orgânico, se não há alguma doencinha atrapalhando. Às vezes uma rinite, obstrução no nariz, um quadro respiratório, o próprio refluxo, tudo isso são, ou até a mamãe está oferecendo seio, aquilo não está nutrindo a criança. E ela precisa realmente dar aquela boa nutrida antes de dormir, por exemplo. Então são várias nuances, não dá para dizer o que está causando. Precisa avaliar para saber quem é a criança. Certo. A Cíntia de Barra Velha está grávida de 7 meses e o outro filho não largou do peito ainda. Ele tem 1 ano e 4 meses. Se ele não mamar à noite, ele não dorme. O que ela pode fazer? Aí é uma questão. Jornada dupla. Jornada dupla, ela já acabou emendando, né, Cíntia? E é muito interessante, é bom até que cresçam juntos, mas esse primeiro ano, os 2 anos juntos, vai trazer um certo desconforto para ela. Principalmente ele estando ainda querendo mamar. E ele vai sentir muito a presença do humano chegando, né? Ela tem que tentar fazer a transição antes que esse neném chegue, e ela tem que estar utilizando as mamadeiras, ela tem que estar trabalhando com bico, de repente, porque às vezes há uma necessidade da criança de ter a mãe perto. E o primeiro contato com o mundo que ela tem, e a relação prazerosa, é pela boca. Então, há uma necessidade, às vezes, de entrar num estado de sono, onde a criança, literalmente, ela é uma pequena morte que a gente faz, né? A gente morre de noite para acordar de dia, nascer de dia. O que acontece? Esse momento é importante que ela dê muita segurança para a criança, e às vezes precisa até do pai intervir, da avó, na hora do sono, para que ele não tenha a mãe por perto e perca esse hábito, de repente troque por uma mamadeira, ou bico, ou suco, enfim, para que essa fase oral, essa necessidade seja passada lentamente. Antes que o próximo venha, porque senão ele vai perder o lugar, aí é pior. Senão, aí vai dar uma briga. Olha, a Carol tem um filho de 5 anos e quer saber por que ele range os dentes à noite, o que ela deve fazer? Olha, outra questão bem importante, Bruna, isso é muito comum, e a gente nota que o ranger dos dentes tem vários aspectos. Aí nós temos um aspecto orgânico, onde distúrbios gastrointestinais podem causar isso. A gente tem também o que as vovós muito sabiamente prestavam atenção antigamente, nós temos as verminoses. Então, uma criança de 5 anos, ela já tem que estar alguns anos tomando vermífugos para poder não deixar eles proliferarem, e às vezes alguns vermes podem causar esse ranger à noite, a gente observa isso no dia a dia, e às vezes um estado emocional, uma criança que a gente chama de colérica, por exemplo, uma criança braba, uma criança teimosa, às vezes ela pode manifestar durante o sono sonhos, estados em que ela volte àquele estado e pode trazer um pouco do ranger dos dentes. Olha só. A gente tem um recadinho, é isso? A Alessandra Lourdes, conhecida como Lelê, paciente do Dr. Juarez, está em casa hoje com a mamãe, não foi para a creche, está acompanhando o Ver Mais e pediu para o doutor mandar um beijo para ela. Querida, um beijo. Obrigado por nos prestigiar. Obrigada, doutor, pela conversa. Mais uma vez, uma ótima tarde para você. Você também. Olha, depois do intervalo tem um bate-papo com a Sandra Oliveira, autora do livro Uma História de Amor e Dor, que será lançado hoje à noite em Itajaí. Volto já.